E aí, gente linda, tudo bem? Cheguei pra gente conversar um pouquinho sobre a alunação virginiana. Demorei pra aparecer pra falar sobre ela, mas é isso. Chegou a hora de falar. Virgem é o signo do elemento terra, ligado a hábitos, rotinas, produtividade, trabalho, serviço. Então, é uma alunação em que a gente vai remexer questões ligadas a esse signo. A alunação começou no dia 27 de agosto de 2022. Ela vai até 25 de setembro desse ano. Lembrando que lunação é um ciclo lunar. Então, lunação dura mais ou menos 4 semanas, que a gente divide em 4 fases, né, ligadas ao movimento da Lua. Toda alunação começa com Sol e Lua conjuntos no mesmo grau, minuto, segundo de um signo. E depois a Lua, que anda a cada 2 dias e meio, percorre cada signo, ela vai se afastando do Sol, vai percorrendo os 12 signos e ela encontra o Sol de novo quando dá início a uma nova lunação, que vai acontecer no final de setembro. Então, esses ciclos lunares, em que a Lua parte do encontro com o Sol para avançar até encontrá-lo de novo, a gente são ciclos em que a gente trabalha questões emocionais, questões práticas da nossa vida, e o estudo desses ciclos lunares nos permite encontrar ali algumas respostas ou algumas possibilidades e caminhos que vão nos ajudar a tomar decisões, resolver coisas da nossa vida, seguir caminhando e navegando. A astrologia é esse grande recurso que nos ajuda a visualizar esses caminhos que a nossa vida toma e a desenvolver nossas trajetórias. Bom, a Lua é o astro que corresponde às nossas emoções. Por isso, acompanhar o andar da Lua ajuda muito a gente a desenrolar e destrinchar algumas questões emocionais das nossas vidas. O lugar exato ali do mapa da gente, onde começa a alunação, onde Sol e Lua se encontram, que neste caso foi aos 4 graus do signo de Virgem, é uma casa que nos traz elementos que serão trabalhados ao longo do ciclo lunar. Então, se você sabe onde está o 4º grau do signo de Virgem no seu mapa, corre para lá. É nessa casa astrológica que isso vai ter bastante impacto. Também aonde estará a lua cheia em peixes no dia 10 de setembro, né, nessa lunação, também vai ser uma casa que vai trazer pra gente elementos da nossa vida que a gente vai trabalhar ao longo do ciclo. Se você não sabe procurar, nunca fez seu mapa, pode chamar pra gente marcar, mas não se preocupa, porque essa leitura é uma leitura generalizada em que eu vou já trazer várias orientações para atravessar esse ciclo lunar. Então, primeira coisa é entender que a lunação, ela sempre acontece num eixo. O eixo trabalhado, ele tem a ver com o signo em que o Sol está transitando, e o signo em que vai acontecer a lua cheia é sempre no signo oposto complementar do signo em que está o Sol, né? Então, o Sol está transitando pelo signo de Virgem. O Sol, sempre que transita por um signo, ele traz energia, consciência, vitalidade, desenrolar de questões ali nos assuntos relacionados a esse signo. E o signo de Virgem tem a ver com saúde física, tem a ver com hábitos, cotidiano, vocação. Eu sempre gosto de trazer aí as palavras-chave ligadas ao signo da alunação para a gente ter um pouquinho de contato, né, com esses arquétipos de cada signo. Então, praticidade, prudência, pragmatismo, limpeza, faxina, expurgo, seletividade, discernimento, trabalho, serviço, humildade, simplicidade, paciência, atenção aos detalhes, perfeccionismo, criticismo, método, análise, objetividade, racionalidade, lógica, encaixe, ritos e rituais, esmero, aprimoramento, colocar as mãos na massa, tudo isso tem a ver com uma alunação virginiana. É uma alunação em que a gente, como se estivesse sendo empurradinho pela vida, ou ao menos convidado e convocado, a aprimorar alguns dos nossos caminhos. Caminhos esses que a gente plantou sementes em março de 2022, quando aconteceu a alunação pisciana e rolou a lua cheia em Virgem. Bom, essas energias do signo de Virgem, elas estão favorecidas, mas também apimentadas, ou seja, não é só
é como se fosse o signo em si, ele é neutro, tá? A gente não vai falar que um signo é bom ou ruim, não tem melhor ou pior. Tem as energias ligadas a cada signo, que estão ligadas a essas palavras-chave que eu mencionei, e elas estão como se estivessem fortalecidas. O Sol está colocando fogo nisso. Então, o nosso lado prático e pragmático, ele fica mais acentuado, mas também o nosso lado crítico, o nosso lado controlador, vai depender muito de cada mapa, de cada personalidade, como a gente vai encaminhar essas energias. O que é importante a gente perceber é que é uma alunação que acontece no eixo da cura, Virgem-Peixes. Virgem está muito ligado a essa questão do palpável, já que vai falar de elemento terra, então hábitos, horários, organização, limpeza, coisas práticas. E Peixes, que é o signo oposto complementar, tá ligado à poesia, à magia, à espiritualidade, saúde emocional e saúde espiritual. Então, é uma alunação em que o nosso corpo fala alto através dos desequilíbrios de saúde, ou então as nossas emoções falam alto através dos desequilíbrios emocionais e espirituais. É uma alunação muito em que está favorecido muito que a gente mude alguns hábitos que fazem mal pra gente, em que a gente observe quais maus tratos ou negligências a gente tem incorrido aí em relação à nossa saúde. É uma alunação em que a gente pode se deparar com os excessos de Virgem ou os excessos de Peixes. E se a gente perceber que isso é incômodo pra gente, a gente tentar encontrar caminhos para entrar numa justa medida ali em relação a esses dois signos. O excesso de Virgem é aquela coisa do excesso de obsessão por alimentação saudável, por horários saudáveis, por tudo organizado, tudo limpo, tudo no lugar, que faz a gente viver uma vida muito mecânica e sem poesia, sem a magia pisciana, sem a flexibilidade, sem a acolhida. Sabe aquelas pessoas que elas são tão chatinhas consigo mesmas de não se permitir uma flexibilidade que elas acabam ficando ranzinzas e vivem sem a magia, sem a conexão com a parte emocional, com a parte poética da vida. E existem as pessoas que, pelo contrário, são aquelas pessoas que são excesso de sonho, excesso de ai, tá tudo maravilhoso, excesso de procrastinação, excesso de anestésicos emocionais e espirituais, excesso de fugas e de escapismos que levam a um comportamento em que a pessoa justifica tudo, não rolou, não deu, muito passivo, né? Então, é um lugar aí como se fosse de vítima também, né? Porque não pega e não bota a mão na massa para fazer as coisas acontecerem, não tem disciplina, não tem perseverança. E aí a pessoa não realiza, fica só no sonho. Enquanto o Virgem tá fazendo muita coisa, mas às vezes está perdendo a conexão com a magia da vida, que a gente tá aqui também para ser feliz, para se encantar, para transbordar, para mudar de rota às vezes, né? Então, a junção saudável, né, idealizada ali de um equilíbrio Virgem-Peixes é a gente ter perseverança, disciplina, ter os nossos ritos e rituais cotidianos, cuidar daquilo que precisa ser cuidado, mas um dia dormir um pouco mais tarde, um dia deixar de fazer uma obrigação para estar com amigos, para ir num evento artístico, enfim, o equilíbrio é justamente um pouquinho de cada um, mas óbvio que o equilíbrio, ele não é estático, ele é dinâmico, então em diferentes fases da nossa vida, em diferentes momentos, a gente vai ter um equilíbrio, o que mais se pareça com equilíbrio, diferente um do outro, tá? Essa é uma lunação que traz pra gente como um dos principais desafios o conflito de Sol e Lua com Marte, astro da ação, que transita por Gêmeos até fim de março de 2023. Ou seja, é um desafio para essa alunação e é um desafio que vai durar no tempo se a gente não olhar bem. Ou seja, essa é uma alunação em que a gente vai tender a impulsividade, a pressa, a precipitação, a dispersão e dissipação de energia, porque a gente vai estar querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e isso vai tirar um pouco do tempo, né? Então, se eu quero fazer 1000 coisas, quando eu vi, eu tô exausta ao fim do dia e não tive o tempo ou de fazer minhas tarefas direitinho, ou de me divertir, de relaxar, de deixar a vida rolar, né? Então, a nossa animação também fica muito oscilante ao longo dessa alunação e, na verdade, durante todo esse trânsito de Marte pelo signo de Gêmeos. No meu Instagram tem um texto só sobre esse trânsito de 7 meses de Marte por Gêmeos. É bem importante a gente entender um pouquinho o que isso significa, tá?
Marte é o acho da ação, Gêmeos é o signo da diversidade, da multiplicidade, do movimento. Então, se de um lado isso favorece que a gente tome iniciativas diversas, que a gente faça como se fosse... É um trânsito de experimentações. Vamos começar várias conversas, diálogos, contatos, trocas, experimentar coisas diferentes. Isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, se a gente está toda hora começando coisas diferentes, a gente não persiste em caminhos. E isso pode trazer algumas dificuldades pra gente. Se toda semana eu quero experimentar uma atividade física diferente, talvez eu não consiga alcançar os benefícios dessas atividades e fique num prazo ali de tempo sempre só experimentando, sempre sendo iniciante, né? E aí no final do mês eu tô exausta e não quero mais fazer atividade física nenhuma, né? Então esse é um pequeno exemplo de como isso pode nos atrapalhar. A meta da alunação, esse ciclo virginiano, é que a gente consiga manter o foco, ir adiante, devagar, que a gente consiga encontrar um meio termo sabe quando, enfim, a gente deixa de fazer tudo que precisa? Tem coisas que precisam ser feitas diariamente ou com algum tipo de frequência. Mas não ir tanto para rigidez, mas é também não ir tanto para flexibilidade. É encontrar um meio termo entre fazer o que tem que ser feito, mas também viver alegria, viver prazer, viver relaxamento, viver descanso. Então, para isso a gente precisa simplificar nossas rotas, encontrar mecanismos também para lidar com questões psicoemocionais que a gente acaba projetando nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, como culpa, remorsos, ressentimentos, nostalgias. A alunação virginiana sempre é uma chamada para a gente dar uma faxinada na nossa vida. Tanto aquela faxina geral, sabe aquela faxina que você adia muito tempo para fazer, porque é aquela gigante de pegar a casa, revirar tudo, de jogar tudo fora que é desnecessário, que foi se acumulando com o tempo. Mas também aquelas pequenas faxinazinhas, porque tem algumas coisinhas, uns cantinhos específicos que a gente não vai limpar o tempo todo. Então é natural que a gente cuide daquilo com alguma periodicidade, né? Tem a faxina geral e tem a faxina dos detalhes. Esse é um ciclo que favorece a faxina. Dependendo de onde os trânsitos dos astros estão afetando o seu mapa, pode ser numa zona afetiva, cuidar de coisas que não foram resolvidas, até porque essa é uma alunação em que a gente vai viver a retrogradação de Mercúrio, astro do intelecto e da comunicação, que transita pelo signo de Libra. Libra é o signo dos relacionamentos. Então é uma alunação em que com certeza a gente vai renegociar nossos contratos, acordos, questões ali que foram resolvidas entre a gente, nossos parceiros, nossos sócios, nossos amigos, a pessoa com quem a gente se relaciona afetivo sexualmente. Ou vamos ter reencontros com pessoas do passado, vamos ter a chance de reajustar nossos relacionamentos. Isso com toda certeza, seja no campo afetivo ou no campo profissional. E aí, acho que uma grande questão que tem que estar ao longo da alunação bem ativa e presente dentro da gente é a nossa relação com a nossa criança interna. O que faz a sua criança interna feliz? O que fazia a sua criança lá do passado feliz, né? A gente precisa, como eu disse, né? O excesso de virgem, o excesso de autocobrança, de autoexigência, de fazer tudo certinho, de as coisas estarem ajustadas, é um excesso de desconexão com a nossa criança, é um excesso de atitude ranzinza, de atitude... Eu não posso nunca ter o prazer, porque eu tenho que estar ali tomando conta de todas as 1000 áreas da minha vida, elas têm que estar equilibradas, têm que estar balanceadas. E onde fica a nossa criança? Ela fica muito enraivecida. E aí, quando a gente tem picos de excesso de autoexigência, você já percebeu que você depois vai ter picos de irresponsabilidade? Sou toda seletiva, criteriosa e de repente faço uma grande maluquice com a minha vida, porque eu cheguei num nível de estresse em que eu preciso, sei lá, encher minha cara uma noite inteira para me divertir, para anestesiar o cansaço, a exaustão mental desse excesso de controle que eu tô tentando ter sobre minha vida. Então, a primeira coisa é tentar lembrar que a gente, para viver uma vida saudável, precisa também nutrir momentos de descanso, de ócio, de conexão com os nossos sentimentos. Porque se eu tô o tempo todo me cobrando ser racional, fazer as coisas de maneira organizada, tem um setor da minha vida que está sendo negligenciado. O espiritual, o emocional. A gente precisa de respiro.
A gente precisa honrar nossas oscilações internas. Nós não somos máquinas. Ao mesmo tempo, quem vive se dopando, quem tá ali já há muito tempo estendendo um excesso de anestésicos, né? Então, não olha, não escuta o próprio corpo, tá sempre tomando remédios para esconder as dores. Vai ter uma hora que esse excesso de peixes, o excesso de dispersão, de negligência, de fantasia, dá tilt. E a gente precisa do virgem para trazer o peraí, eu preciso fazer uma atividade física com regularidade, eu preciso botar meu sono em dia, eu preciso me alimentar melhor. Porque a longo prazo, o excesso de flexibilidade também atrapalha. Então, é uma alunação em que a gente precisa limpar na nossa vida os excessos, seja os de virgem, seja os de peixes. A gente precisa lidar aí com questões importantes que não dá mais para adiar, não dá mais para procrastinar, né? E isso pode aparecer muito ao longo da alunação no setor dos relacionamentos, tá? Seja afetivo, seja financeiro. A gente está vivendo sob o impacto de um aspecto que nos desafiou bastante em 2021, que é a quadratura de Saturno retrógrado em Aquário e Urano retrógrado em Touro. Saturno corresponde às obrigações, aos limites, e Urano ao desejo de liberdade, à rebeldia e aos imprevistos. A gente está vivendo vários imprevistos que têm afetado questões de ordem financeira e afetiva, que têm feito a gente entrar em contato com insatisfação, frustração, sentimentos aí ligados à quebra de expectativas e à aceitação do que está e do que é na nossa vida no momento. A gente vai lidar aí com a ativação das nossas feridas de medo do abandono, medo da rejeição, medo da solidão, pessoas com autoestima muito abalada. Vamos lidar com a nossa própria vaidade, com a nossa própria prepotência, com a nossa própria arrogância ou com a nossa própria falta de autoestima. Vamos precisar olhar quais excessos nossos têm escondidos que faltas, né? É muito natural que as pessoas estejam ao longo dessa alunação com um humor mais sério, com os medos aflorados, com as preocupações ativadas, e por isso a gente tem a dificuldade de encontrar quem coopere com a gente. E a gente também é um pouco mais fechado para cooperar. E isso é algo que a gente precisa também respeitar, né? Não tô no momento que eu tô podendo ajudar muita gente. Tenho aqui meus limites, minhas limitações, e se eu ultrapassá-los, vou fazer mal para mim. Beleza. Mas também é pensar que quanto mais a gente consegue dar uma mão, eu não consigo te ajudar tudo isso que você deseja, mas eu posso te ajudar com uma mãozinha menor. Quando a gente conseguir encontrar esse lugar de conciliação e de cooperação, a gente reabastece o mundo de fé na vida, tá? Então também sejamos suporte, obviamente respeitando o nosso limite. É muito natural que ao longo dessa alunação muitas pessoas sintam dificuldade para relaxar, principalmente quem tá com a culpa muito ativada. Mas vamos tomar cuidado, porque como a gente está com uma tendência até essa exacerbação da culpa, a gente pode acabar se punindo demais. E a gente não está no controle de tudo, não é tudo que tá dando errado na sua vida que é culpa sua, tá? Principalmente levando em consideração que os últimos 2 anos foram super difíceis para a maioria das pessoas. O clima mundial não tá mil maravilhas, então a gente, às vezes, se culpa por não estar com a produtividade lá em cima, mas não tá fácil. Então, eu estou aqui também te dizendo não adianta você ficar se castigando e punindo através da culpa e esquecendo que você é um ser humano, uma plantinha com emoções. Então, é natural que você oscile na sua produtividade, que você não dê conta de tudo, tá? Então, para não ir pro surto de preocupação, a gente precisa lembrar que nós temos limites. E que quanto melhor a gente cuidar das poucas coisas que a gente tem sob o nosso controle, mais a gente vai conseguir levar a um lugar melhor. Ou seja, beleza, você não consegue dormir cedo todos os dias da sua semana, mas se ajuda, faz uma atividade física. Não consigo fazer todos os dias, faz 2 vezes na semana. Não consigo fazer por 1 hora, faz por 30 minutos. Não consigo meditar muito, senta para fazer um exercício de respiração consciente 5 minutos, se ajuda a melhorar a sua qualidade de vida, porque é disso que se trata essa alunação. É melhor fazer algo do que não fazer nada,
beleza? Acho que esse é o lema que a gente precisa levar ao longo dessas 4 semanas. É uma alunação que favorece as relações públicas, o networking, favorece trocas interessantes, conexões, aprendizado, mas cuidado com excessos na fala, fofocas, intrigas, promessas levianas. A gente vai tender muito a achar que vai dar conta de tudo e vai exagerar nas nossas promessas, então toma cuidado com o que você anda prometendo por aí. Ainda que você tenha muita vontade de ajudar, isso não quer dizer que você sempre vai conseguir. A idealização, o otimismo excessivo, a ingenuidade vão atrapalhar em nossos planejamentos, então fiquemos ligadas nisso daí. É uma alunação que favorece a expansão na nossa forma de sonhar e de pensar o mundo, favorece o contato com ideologias ou ideias diversas ou pessoas de lugares diferentes, mas realmente a gente vai precisar criar coragem de limpar da nossa vida aquilo que já completou seu ciclo, que representa uma quebra com as nossas expectativas dos nossos eus do passado. Nós nos tornamos pessoas diferentes, a vida andou e a gente precisa lembrar que viver é também estar em constante transformação. Então é uma hora sim de refletir. Aquelas metas que eu tinha lá no começo do ano, elas ainda fazem sentido para a pessoa que eu me tornei? Aqueles planos, aqueles sonhos. É preciso ter coragem de dizer que a gente mudou e de assumir, de admitir e se aproximando cada vez mais daquilo que nós estamos, porque nós somos fluidez e movimento. A gente não precisa ficar andando engessada, pelo amor da deusa. A vida é muito curta pra gente se cobrar ser a mesma pessoa por muito tempo. A gente muda e isso é importante que a gente dê lugar, que a gente acolha essa pessoa que nós nos tornamos. Acho que a principal questão aí é realmente a gente perceber o excesso de virgem, o excesso de rigidez ou o excesso de procrastinação e de fuga que a gente tem nos levado. Eu não tô aqui para te julgar e nem para me julgar. Eu tô aqui pra gente perceber que a gente tem o direito de viver uma vida que é a nossa vida, a nossa experiência única nesse plano, sermos essa pessoa única que nós somos. E para isso a gente precisa ter coragem de dizer não àquilo que a gente não deseja mais. A gente precisa ter coragem de buscar recursos e ferramentas que nos ajudem a ter disciplina com aquilo que a gente acha importante, que nos leva mais próximo àquilo que a gente tem como ideal. E é claro, né, não esquecer a relação entre a saúde física e a saúde psíquica e emocional. A lua cheia vai acontecer no dia 10 de setembro de 2022, às 6h58 no horário de Brasília. E é uma lua cheia que vai nos lembrar que só sonhar, gente, não faz sentido. Nem só viver de obrigação. A gente precisa sonhar porque os nossos sonhos são os combustíveis pra gente fazer. Mas toda vez que a gente realiza um sonho, gente, você já reparou que é bem diferente aquilo que você idealizou e aquilo que se realiza? Tem gente que se frustra e tem gente que se maravilha. A realidade ela pode ser ainda mais deliciosa que os nossos sonhos. É isso que essa alunação quer nos mostrar. Para finalizar, vou falar aqui sobre datas importantes. Anota no seu caderninho porque vai ser legal. A Vênus acaba de ingressar em Virgem no dia 5 de setembro de 2022 e ela vai até o dia 29 de setembro nesse signo. Vênus é um astro que traz alegrias para o setor que atravessa, então o setor virginiano do seu mapa vai ter uns desenroles, contatos interessantes, momentos agradáveis. Aproveita. Mercúrio vai retrogradar do dia 10 de setembro até o dia 2 de outubro de 2022 e ele vai transitar do signo de Libra para o signo de Virgem. Nós vamos fechar questões mal resolvidas. Depois eu vou falar para você quais decisões, contatos referentes a que datas que a gente vai reavaliar. No meu Instagram vai ter esse conteúdo por escrito. O quarto minguante dessa alunação é no dia 17 de setembro, que é quando a gente entra na fase final, a quarta fase da alunação virginiana, que vai nos ajudar a processar e assimilar os acontecimentos da alunação. E então, no dia 22 de setembro, a gente tem ali o ingresso do Sol no signo de Libra, que dá início à primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. E finalmente, no dia 23 de setembro, e eu tinha falado errado, falei que a alunação vai até o dia 25,
A gente tem... tá certo. Dia 23 de setembro a gente tem o ingresso de Mercúrio no signo de Virgem ali durante a retrogradação. E ele vai, esse trânsito, até o dia 10 de outubro de 2022, quando Mercúrio vai deixar de retrogradar no dia 2 e no dia 10 vai voltar a ingressar no signo de Libra. A gente vai conversando sobre isso tudo à medida dos acontecimentos. Vai anotando porque isso vai ser importante. Vamos juntinho.